Bem-vindos de novo aos vídeos do JavaScript. Nos vídeos anteriores vimos então como criar variáveis de vários tipos, neste caso strings, variáveis numéricas, variáveis booleanas e até uma variável com valor nulo. Vimos também alguns exemplos do que é que nós podemos fazer com strings e até os operadores matemáticos. Neste vídeo vamos falar sobre o conceito de array. O que é basicamente um array? Um array é um grupo de informação que é tratado como um objeto único, isto é, eu posso criar uma variável var nome e atribuir-lhe um valor, por exemplo, João. Isto significa que nome apenas vai poder conter este valor ou outro qualquer, pode apenas conter um valor. Ora, a utilização de arrays vai alterar este conceito. E se eu definir um array desta forma, meu array é igual a new array, ok? E agora vou abrir e fechar os parênteses. Ora, o que vai acontecer neste caso é que eu estou a definir uma estrutura, um objeto, que me permite não guardar apenas um elemento, mas um vasto número de elementos. Aliás, eu posso guardar quase praticamente o número de elementos que eu quiser dentro desta minha variável, ok? Eu posso lhe chamar aqui var, não há qualquer problema nenhum. Reparem, vou executar, cá está tudo muito bem. No entanto, se repararem aqui, array tem aqui dois parênteses, aberto e fechado, ok? O que é que eu posso definir dentro destes dois parâmetros? Eu posso definir a dimensão do meu array. E, portanto, se eu colocar new array de 4, isto significa que eu estou a criar um objeto que consegue guardar 4 valores diferentes. Ora, vamos ver na prática agora como é que eu posso definir cada um dos valores. E neste caso eu vou usar, então, meu array. E agora, para saber qual é o valor que eu vou definir dentro do meu array, eu vou utilizar aquilo que se designa por índice do array ou chave do array. E o índice ou chave são definidos da seguinte forma, utilizando um parênteses reto, e depois vou colocar aqui o 0, e depois atribuir um valor. E neste caso vou definir, por exemplo, 10. O que está a acontecer agora aqui na prática, vamos experimentar. Tudo muito bem. Reparem aqui nesta implementação. Eu vou primeiro apresentar o meu array de 0. E vamos ver se isto funciona. Vamos executar, clicar e cá está o 10. Explicando então um pouco como é que funciona o array, é muito simples. Eu defini aqui um array com 4 valores possíveis, ok? Ou melhor, ele pode guardar 4 valores em simultâneo. Para que eu saiba qual é o valor que eu vou definir, eu tenho que utilizar um índice. E o índice, neste caso, é um índice de base 0. O que quer dizer que se eu quiser definir os 4 valores que o meu array pode conter, eu simplesmente vou aqui copiar e colar estes valores e vou alterar o índice. Neste caso, 1, 2, 3. E vou colocar aqui, por exemplo, 20, 30, 40. Ora, o que aconteceu aqui é um detalhe importante a reter. É que um array é uma estrutura cujos índices são sempre de base 0. Isto é, significa que o primeiro valor do array, que contém neste caso, que pode conter 4 elementos, o primeiro índice não é o índice 1, mas sim o índice 0. Ok? Então, quando temos um array, nós sabendo a sua dimensão, nós sabemos também que o seu último índice é igual à dimensão menos 1. Isto porque é o índice 0, 1, 2 e 3. Para apresentar um array, eu utilizo exatamente a mesma definição que eu usei aqui, ou a mesma escrita que eu usei aqui para definir o valor, neste caso para o apresentar. Reparem, se eu utilizar aqui o índice 3, e se eu agora refrescar a minha página, se eu fizer um clique, vai-me aparecer o valor 40, que é precisamente o valor correspondente ao índice 3. É evidente que se eu utilizar aqui um índice que não existe, por exemplo, meu array índice 5 não existe, eu vou refrescar, e reparem, undefined, isto é um valor que não está definido, ok? E neste caso este undefined é um erro gerado pelo JavaScript. Ora, então já vimos que eu posso definir um array desta forma, isto é, indicando dentro dos parênteses qual é a sua dimensão, mas posso colocar aqui uma dimensão completamente diferente, por exemplo 40, e neste caso eu posso definir diferentes valores, de 0 até 39.
em relação ao índice. Se eu agora testar novamente o mesmo código, reparem, undefined. Porquê? Porque eu não atribuí valor ao índice 5, apesar de ele caber dentro do meu array. Ora, existem outras formas de nós podermos definir os arrays. Uma delas é, por exemplo, definir um array sem dimensão definida. E neste caso, a dimensão do array vai ser definida à medida que nós vamos adicionando elementos, ok? O que eu posso fazer agora, neste caso, uma vez que não tenho a minha dimensão definida, eu posso simplesmente dizer que tenho um array, ou o meu array de 0, o meu array de 10, o meu array de 15 e o meu array de 30, por exemplo. Okay? E depois definir aqui valores, vou aqui acrescentar zeros. Ok. Ora, o que é que vai acontecer neste caso? O meu array não tem dimensão. No entanto, eu ao atribuir-lhe aqui estas declarações, o que vai acontecer é que ele vai passar a ter um valor no índice 0, outro valor no índice 10, outro no 15 e outro no 30. Então vamos apresentar, por exemplo, aqui o índice 15. Vamos gravar, vamos refrescar, clicar e cá está o valor 3000 correspondente ao índice 15. Mas isto não significa que ele tenha um valor no índice 14, ok? Reparem, está indefinido. E, portanto, eu posso ir construindo o meu array sem que eu saiba, por exemplo, numa situação qualquer, qual é a dimensão ou qual é o número de valores que o meu array vai conter. Então, a melhor forma é criar um array sem dimensão e depois ir adicionando os valores à medida das nossas necessidades. Uma boa prática, evidentemente, é ser sequencial na designação das chaves. Isto é, utilizar uma chave que começa no 0 e ir aumentando a chave. Neste caso, meu array de 0 é igual a 1, por exemplo, e depois meu array de 1, de 2, de 3 e assim sucessivamente. Nada nos obriga a que os índices tenham que ser obrigatoriamente definidos de forma sequencial. Reparem, eu posso simplesmente atribuir valores ao array indicando o seu índice e reparem que pelo facto de eu atribuir primeiro o valor 10 ao índice 3, isso não significa rigorosamente nada. Se eu colocar índice 1 aqui, foi o meu último índice a ser adicionado, porque o programa é lido nesta sequência, de cima para baixo. Reparem agora, vou refrescar, vou clicar e cá está o valor que foi atribuído ao índice 1. Outra forma de nós podermos definir o nosso array é fazer uma definição do array inline. O que é isto de uma definição do array inline? Vamos utilizar aqui os parênteses não para definir a dimensão, mas para definir imediatamente quais são os valores que o array vai ter. Então, neste caso, se eu definir 10, 20, 30, 40, por exemplo, o que na prática eu vou ter é um array já com 4 valores inseridos. E neste caso, se eu aqui pedir para apresentar o valor de array índice 1, eu vou estar a solicitar a apresentação deste valor, uma vez que o 10 é índice 0. Vamos gravar, vamos refrescar e cá está o valor 20. É evidente que eu posso continuar aqui a adicionar valores, 50, 60, 70, ok? E posso inclusive depois fazer o seguinte, meu array de, e agora reparem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é igual a 1000, por exemplo. E vamos aqui pedir para apresentar o array de 7. Vamos refrescar e cá está o array de 7. E, portanto, vimos aqui outra forma de podermos construir o nosso array. Uma outra forma ainda de simplificar mais a construção do array foi introduzida a partir da versão 1.2 do JavaScript. O que quer dizer que nós podemos definir um array da seguinte forma: var outro array. Atenção que os arrays não necessitam de ter a palavra aqui array, mas eu utilizo apenas para identificar que se trata de um array. E eu vou fazer da seguinte forma: reparem, vou simplesmente colocar o seguinte, igual, e agora vou abrir um parênteses reto e vou definir os valores 100, 200, 300, 400, 500. E agora vou aqui substituir o meu array por outro array de 0. Vamos refrescar e o valor que irá aparecer será 100. Reparem, cá está.
Esta é uma forma mais simplificada ainda de podermos definir um array sem termos que utilizar aqui o new array, ok? Para finalizar a nossa primeira abordagem aos arrays, nós podemos, obviamente, realizar operações matemáticas, por exemplo, com um array de valores numéricos. Para isso, basta utilizar simplesmente os seus índices. Neste caso, vamos fazer aqui, por exemplo, uma multiplicação entre o primeiro e o último índice do meu array, e então vou fazer o seguinte: meu array de 0 vezes meu array de, e agora 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Vamos testar, portanto estamos a multiplicar 10 por 70, o que irá dar 700. Ok? E desta forma vimos então como criar arrays no JavaScript. No próximo vídeo vamos ver a mesma forma de criar arrays, mas desta vez arrays de strings.